provocados pela radioatividade. Concluindo, os efeitos da radioatividade no organismo humano vão desde tonturas a ulcerações, queima da pele e até mesmo a morte. Tudo irá depender do tipo e da intensidade da radiação absorvida pela pessoa, podendo inclusive ocasionar danos genéticos ou mutações. Na verdade, o que é mais comum é mutação gênica provocada pela radioatividade, que irão determinar patologias hereditárias nas gerações futuras. E aí se tem uma ideia de mutante como sendo uma coisa assim boa. Na verdade, não. Na realidade, no nosso mundo real, mutação, neste caso de radioatividade, não é algo bom. Geralmente são doenças. Aliás, eu não me lembro de uma outra coisa que não seja doença ou que venha levar à morte. Bom, tá aqui essa brincadeira, né? Um contador Geiger-Miller no desenhinho, um senhor, não é? E aqui um elemento radioativo. Então ele começa a ativar. Não quis colocar aqui um contador Geiger-Miller tipo padrão, quis colocar na forma de um desenho mesmo para dar uma suavizada no assunto. E aqui, olha, uma pessoa com ulcerações queima. Ela está cheia de produto aqui para fazer uma amenização dessa dor. O corpo dela está todo branco, provocado pela radioatividade. A estabilidade nuclear de um nuclídeo de um átomo está associada à sua energia de ligação nucleônica, ou força de atração nucleônica, ou força nuclear. O níquel 62 é o nuclídeo com maior energia de ligação entre todos os nuclídeos conhecidos. Isso aqui é um estudo que foi feito. Os nuclídeos próximos ao ferro 56 e ao níquel 62 são muito estáveis. Olha, então aqui está falando uma coisa importante. O níquel 62 é um nuclídeo com maior energia de ligação entre os nuclídeos existentes. E os nuclídeos próximos ao ferro 56 e ao níquel 62 são muito estáveis, pois seus núcleos estão fortemente ligados. Os nuclídeos com número de massa muito elevado tornam-se mais estáveis quando sofrem fissão nuclear. Na verdade, eles são instáveis e se tornam mais estáveis quando eles se partem. Já os nuclídeos com baixo número de massa tornam-se mais estáveis quando sofrem fusão nuclear. O caso clássico é a fusão que ocorre no Sol. O que eu quero chegar aqui? Esse aqui é um gráfico de energia em megaelectrovolt. E aqui a distância, tamanho desses átomos em Ångström, que é 10 a menos 10 metros. Bom, os nuclídeos, o que é que fala bem aqui? Os mais estáveis, os nuclídeos próximos ao ferro 56 e ao níquel são muito estáveis. Então, quem está aqui nessa faixa são nuclídeos estáveis, tanto que você não vê ferro está se transformando em outra coisa, que não seja ferro só, ou seja, ele não se transforma, tecnicamente falando. Quando nós vamos para cá, nós começamos a entrar numa linha de elementos mais instáveis. Então, os núcleos mais estáveis estão perto do máximo. O máximo é aqui. E por acaso é onde tem a maior, os elementos com maior energia nucleônica, ou força nucleônica, ou força nuclear. Um pouco mais de conhecimento sobre as reações nucleares. Olha, isso aqui é muito importante. Resolvi colocar aqui a relação entre nêutrons e prótons. Quando está entre 1 e 1,5. O que é que diz aqui? Estabilidade. Ou seja, na verdade, quanto mais nêutron tem um átomo, mais estável ele é. Exceto o hidrogênio 1. Todos os núcleos estáveis contêm pelo menos um nêutron. À medida que o número de prótons do núcleo aumenta, o número de nêutrons por próton também aumenta. E aqui ele falou de hidrogênio, porque o hidrogênio na forma de próton, que já foi relatado em atomística, o próton, um dos isótopos do hidrogênio, não tem nêutron. Então, quando essa relação nêutron e próton for entre 1 e 1,5, núcleos estáveis. Agora, quando essa relação aqui fica, olha só, nêutron e próton muito maior que 1,5, o que é que está acontecendo? Instabilidade.
Tendência de emissão de partículas beta ou nêutrons, quando possuem muitos nêutrons em relação ao número de prótons. Olha só, entre 1,5, uma estabilidade, maior que 1,5 já é uma instabilidade, já é uma emissão de partículas beta, e quando você for resolver alguns exercícios, você já sabe. Geralmente um átomo que emitiu partícula beta ou nêutron é porque a relação nêutron e próton é muito maior que 1,5. Agora aqui, quando o número de nêutrons for muito menor que o número de prótons, aí, olha, uma outra coisa, muita instabilidade. Emissão de pósitrons, que é uma partícula beta com carga positiva. Tecnicamente, é um elétron com carga positiva. Ou captura K, captura de um elétron da camada K da eletrosfera e emissão de raio-x. Então, quando for emissão de pósitron ou captura K, que a gente vai falar sobre isso, a relação nêutron-próton é muito menor que 1. Então, só para recapitular, quando a relação nêutron-próton for entre 1,5, estabilidade, maior que 1,5, geralmente emissão de partícula beta e nêutrons. A relação entre nêutrons e prótons muito menor que 1, emissão de pósitrons, ou captura K. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho xenônio produzindo césio e uma partícula beta. Uma partícula beta. Se aqui deu uma partícula beta, nós estamos nessa relação, m sobre p maior que 1,5. Emissão de nêutrons, criptônio 9036. Gerou um isótopo dele, o criptônio 89, emitiu um nêutron. De novo nós temos uma relação provável muito maior que 1,5. Vamos ver outro exemplo. Emissão de pósitron, que é a partícula beta positiva. O cádmio 10548 produz a prata 4705 e um pósitron. Aqui vem de imediato a ideia de que a relação nêutron sobre próton é muito menor que 1. Aqui o xenônio 12754 está capturando aqui o que? Olha só. Vamos ver quanto é que deu a soma? Aqui deu 127 e aqui 53. Então ele está capturando uma partícula chamada de quê? De elétron. 53 e continua 127. É chamado de captura K. Captura de um elétron da camada K. E aqui nós temos uma relação muito menor que 1. Era interessante você, aluno, tentar achar aqui o número de nêutrons e o número de prótons, para você comparar essas relações, se esses exemplos estão valendo. Tá? Muito importante isso. Finalizando, temos no gráfico ao lado que, olha só, esse gráfico aqui ele é muito importante, já vi em muitas provas de concursos vestibulares, se não me engano até do Enem, não tenho certeza. Número de prótons, aliás, número de nêutrons, perdão, e número de prótons. Olha só para relembrar, número de nêutrons sobre prótons 1 em 1,5, estabilidade, maior que 1,5, instabilidade, menor que 1 também, instabilidade. Essa curvinha aqui, quanto mais próxima ela tiver de 45 graus, a relação nêutron-próton está próxima de 1 para 1, ou seja, isso aqui, essa parte aqui. Quando já sai dessa linha, já começa a ter instabilidade. Então aqui está falando o que? Núcleo com igual número de prótons e de nêutrons. Esta linha é de 45 graus. Estabilidade. É uma região que, olha, fora da linha, região instável, maior número de prótons. Para cá, para baixo da linha, desta linha reta, para cá, região com maior número de prótons. Para esta região aqui, para cima, região instável, maior número de nêutrons, para cá, para cima. É zona de estabilidade, final da zona, mas estável mesmo, nós podemos dizer, seria nesta relação aqui, 1 para 1. Tá?
1 para 1. Só voltando aqui para o nosso diagrama, entre 1 e 1,5. E é por isso, são caso átomos estáticos, por isso que aqui levemente, entre 1 e 1,5, levemente, esta aqui está com uma inclinação um pouquinho maior, que é de 45 graus. Por isso que aqui está falando zona de estabilidade. Esse gráfico aqui é muito importante. Bom, aqui os nossos exercícios pelo WhatsApp. Então, questões tiradas de concursos vestibulares. Dá um tempo para se printar. Questões do Enem. Que cá para nós às vezes são questões assim um pouco até difíceis de responder, porque tu tem que prestar atenção muito na questão do texto que vem antes. Está muito relacionado. Aqui a tabela periódica, é costumeira nossa. Nossos alunos já têm, construídas por mim, salvo essa primeira, que foi uma adaptação. Outra construída por mim. Aqui a nossa bibliografia. E os nossos sinceros agradecimentos por nós conseguirmos terminar mais esta aula. Agradeço a Deus por isso. E até a próxima aula, a nossa segunda videoaula, e até breve.